Não invento nada. Faço essa declaração imediata porque adivinho já os sorrisos solertes ou desconfiados daquela gente para quem o extraordinário é sempre sinônimo de mentira. Essas pobres pessoas não sabem que o mundo está cheio de coisas e de momentos extraordinários. Não os veem porque para eles o mundo aparece como coberto de cinzas, comido de verdete baço, povoado de figuras que usam roupas iguais e falam da mesma maneira, com gestos repetidos sobre gestos já feitos por outros desaparecidos seres. É gente para quem talvez não haja remédio, mas a quem devemos continuar a dizer que o mundo e o que está nele não são o tão pouco que julgam. Isto me lembra um pequeno incidente ocorrido aqui há dias, que foi também extraordinário, pelo menos tanto, ou talvez mais. Nunca se sabe. Ia eu a subir a minha rua, sossegada rua onde acontecem de vez em quando algumas discussões, umas aragatas de gente triste, e era já perto da meia-noite quando vejo a pouca distância, especado no meio do passeio, um homem que gesticulava e falava alto. Fazia gestos largos, violentos, como se estivesse a transmitir para muito longe uma mensagem cujo sentido ninguém decifraria. Como qualquer pessoa que do álcool faça apenas consumo normal ou abaixo da média, tem um certo receio instintivo dos bêbados. Para mim, saíram da humanidade do mundo e criaram por lá umas leis que não conheço. A irresponsabilidade de um bêbado tolhe-me a palavra. Singularmente, é também o que me acontece com as crianças. Nunca soube como havia de falar-lhes. Volto ao assunto. Hesitei, mas obriguei-me a continuar o caminho, desce por onde desce. E fiz bem, pois ali me aconteceu tal extraordinária coisa que teria perdido se tivesse atravessado para o outro lado da rua, como cheguei a pensar. Ao passar ao lado do homem, que continuava a fazer gestos e a falar violentamente, vejo-o estender o braço para mim, de rompante. Não cheguei a assustar-me. Tinha na frente a mão aberta, estendida com ar de fraternidade imperiosa que não me era consentido fugir. Dei-lhe a mão e ficamos, de olhos nos olhos, em silêncio, qual o bêbado, qual o lúcido. E tenho de declarar que raras vezes na vida apertei mão tão firme e tão quente, tão densa e tão franca. A aspereza da pele vibrava na minha como uma comunicação viva. Quanto tempo durou isso? Nem um segundo, mas essas coisas não se medem pelo tempo. A história que eu decidira contar e que o título resume levou muito mais tempo. Foram 12 dias e 12 noites nos montes da Galiza, com frio e chuva e gelo e lama, e pedras como navalhas, e mato como unhas, e breves intervalos de descanso, e mais combates e investidas, e uivos e mugidos. É a história de uma vaca que se perdeu nos campos com a sua cria de leite e se viu rodeada de lobos durante 12 dias e 12 noites, e foi obrigada a defender-se e a defender o filho. Poderemos imaginar essa longuíssima batalha, esta agonia de viver no limiar da morte, de ter de lutar por si mesma e por um animalzinho débil que não sabe ainda valer-se? Um círculo de dentes, de goelas abertas, as arremetidas bruscas, as cornadas que não podem falhar. E também aqueles momentos em que o vitelo procurava as tetas da mãe e sugava lentamente, enquanto os lobos se aproximavam de espinhaço raso e orelhas aguçadas. Não imaginemos mais, que não podemos. Digamos agora que ao fim dos 12 dias a vaca foi encontrada e salva, mais o vitelo, e levados em glória para a aldeia, como heróis atrasados daquelas antigas histórias que se diziam às crianças para que aprendessem lições de coragem e de sacrifício. Mas este conto é de tal maneira exemplar que não acaba aqui. Vai continuar por mais 2 dias, ao fim dos quais, porque se tornara brava, porque aprendera a defender-se, porque ninguém podia já dominá-la ou sequer aproximar-se dela, a vaca foi morta. Mataram-na, não os lobos que em 12 dias vencera, mas os mesmos homens que a haviam salvo, talvez o próprio dono, incapaz de perceber que, tendo aprendido a lutar, aquele conformado e pacífico animal não poderia parar nunca mais.
queria eu contar essa história simplesmente sem extrair dela qualquer moral, tanto mais que não estou aqui para dar lições. Mas veio meter-se de permeio a história do bêbado a quem apertei a mão, e agora não sei por que no meu espírito se aproximam as duas histórias, quando todos nós, eu e os leitores, claramente estamos a ver que nada tem uma com a outra. Decido deixar aqui estes dois casos sem comentários. Fiquemos a pensar neles como quem devagar mexe em dois objetos de uso desconhecido, à espera de uma chave que os abra ou de encontrar o lado que lhes é comum.